Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos no estado inteiro que nos acompanham aqui pelos canais que nos permitiram, inclusive, chegar até aqui, né? Porque quem poderia imaginar que uma campanha pudesse ter discorrer dessa forma, como foi, chegando a todos os lugares, todos foram ouvidos, conversaram conosco e graças a isso tudo que o ser humano foi capaz de construir até hoje, que é motivo de nós todos, apesar do momento, estarmos satisfeitos com tudo que a gente tem criado. Bom, vou pôr o óculos porque eu vou ler o discurso com medo de acabar me extrapolando, e esse meio aqui ele exige concisão, exige objetividade, e eu tinha medo, muito medo de acabar extrapolando o tempo. Então, vamos lá. Quero começar cumprimentando o nosso caro amigo Rodrigo Espada, digno presidente da Fresp, por 2 mandatos consecutivos. Na pessoa de quem a gente cumprimenta todos os valorosos colegas diretores que, com certeza, explicam a longevidade da gestão do presidente, os quais temos a honra de suceder nesse momento. Caro Ivan Dicenso, respeitável presidente da Comissão Eleitoral da histórica eleição da Fresp de 2020, ela vai ficar na história. Na pessoa de quem cumprimentamos os colegas Baruti e Narciso, dos quais estamos tendo o orgulho de receber a posse neste ato. Caros Lúcio e Benício, corajosos candidatos na eleição mais disputada dos últimos anos, na pessoa dos quais cumprimentamos todos os colegas que compuseram as respectivas chapas e que, por isso, prestaram inestimável contribuição à evolução da nossa compreensão sobre o que seja a Fresp. O debate permite que cresçamos todos. Caro Ubiratã Silveira Garcia, o Bira, ilustríssimo conselheiro eleito por São José do Rio Preto e condutor do Conselho Deliberativo da Fresp até a primeira reunião e eleição da mesa diretora, na pessoa de quem cumprimentamos todos os demais conselheiros eleitos. Inclusive está aqui o Cezinha, está lá, e a gente está aqui presencialmente, veio aqui, viu, Ivan? Antes de ser convocado, ele já estava aqui. E eu quero cumprimentá-lo porque ele está aqui presente. Apenas cumprimentei o Bira com destaque porque conduz todos os conselheiros até a primeira reunião. Aos colaboradores, abnegados colaboradores da Fresp, aqui presentes, né, que estão aqui a Sandra, a Thalita, o Rafael, o Everton, a Ana Paula, se eu esqueci algum, me corrijam. Nas pessoas de quem a gente cumprimenta todos os colaboradores da Fresp, cujo trabalho, foi dito aqui, mas que representam a estabilidade da nossa organização. A estabilidade da organização está nas pessoas que estão aqui, independente dos que passam por aqui. Senhoras e senhores agentes fiscais e rendas de todo o Estado, que são a razão e o objetivo de estarmos aqui nessa cerimônia de posse, de estarmos aqui nesse prédio tão simbólico, de estarmos aqui falando a todos, apesar das dificuldades pelas quais passamos e estamos passando, de estarmos aqui dizendo e declarando em alto e bom tom que temos a honra de podermos trabalhar com e para cada um de vocês, iniciando mais um período de gestão da nossa entidade mãe de representação. E senhoras e senhores de todos os lugares desse estado e desse país, que estão nos acompanhando
nesta cerimônia de posse da diretoria eleita e dos conselheiros eleitos na eleição da Fresp de 2020. Bom, em primeiro lugar, eu quero esclarecer que o uso da primeira pessoa do plural em todo esse discurso é porque eu aqui represento apenas um papel, o papel de falar em nome da Mônica, do Bravo, do Trentin, do Gabriel, do Demétrios e da Janaína. Em nome de uma equipe que tem uma enorme disposição de servir, e essa enorme disposição de servir brotou em cada um de nós e nos fez juntar e disputar a eleição, mas não apenas disputar uma eleição, mas com um propósito indelével, o de escolher o AFR e a classe dos agentes fiscais de rendas como motivo que nos fará mover todos os dias nos próximos 3 anos das nossas vidas. Esse é o motivo que vai fazer a gente, com garra, vir aqui todos os dias, quando eu falo aqui, é representando a Fresp. Como o Rodrigo falou, não tem hora, e a gente sabe disso, mas a gente está com uma vontade e uma garra que é difícil de descrever. Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade enorme. Sabemos que o mundo inteiro passa por um momento dos mais difíceis da sua história. Sabemos que a vida na Terra precisa de um novo concerto planetário, capaz de restituir a esperança de que incontáveis gerações ainda possam passar por aqui. Mas sabemos, mais do que tudo, que a manutenção e evolução das instituições republicanas desse Estado e do Brasil passa pela revalorização do serviço público. Desculpem os que não enxergam a importância e o valor dos servidores públicos. Mas, desculpem, mas vão ter que enxergar esse valor. Não porque nos achamos acima de falhas e superiores a quem quer que seja, mas terão que enxergar que alguns são necessários para cuidar de todos, dos valores que são fundamentais para a sociedade, ou dos serviços que representam minimamente um ponto de partida comum. Óbvio que sempre teremos que reconhecer aqueles mais capazes, mas o mundo só se enche de graça quando todos estão bem e estão felizes em poder realizar o comum. Até para que os mais capazes possam se sobressair. Nós, servidores públicos, cuidamos do comum. E o que realiza esse comum são as políticas públicas. E quem as executa são fundamentais, os que estão aqui para servir o público. Mas continuando nessa fala do que sabemos, nós aqui, nós 7 sabemos, é que estamos aqui, como FRs, como parte do serviço público, vivendo, talvez, como o Ivan falou, o período de maior desprestígio e incompreensão da nossa função no conjunto das políticas públicas. Não se trata de arrogância, não é arrogância mesmo, mas precisamos que toda a sociedade compreenda que o fisco não pode parar, que o fisco não pode esmorecer, que o fisco não pode descansar, que o fisco não pode deixar de fazer com que o fluxo de recursos chegue e supra todas as demais políticas públicas que viabilizem financeiramente todas as demais políticas públicas. O fisco não pode parar. É uma atividade complexa e necessariamente mal vista.
Mas é complexa porque precisa ser justa. E é mal vista porque precisa fazer com que a lei seja cumprida. E é engraçado, nós não fazemos a lei. A quem toma pedrada somos nós. Mexe com todos os cidadãos. Nós mexemos com todos os cidadãos. Lida com a área mais complicada, né? Porque precisa entender de tudo. Nós precisamos entender do direito, precisamos entender das finanças, precisamos entender da contabilidade. E hoje, muito presente, né? Precisamos entender muito de tecnologia da informação. Óbvio que a Fazenda não é constituída apenas por agentes fiscais de rendas, mas também é em função deles que, sem dúvida, trabalhamos na mais organizada e produtiva das secretarias de Estado. Lá tudo funciona. Na Secretaria da Fazenda, tudo funciona. Na área tributária, e em especial, tudo é tão sistematizado e produtivo que, muitas vezes, a gente só consegue dar valor quando temos a oportunidade de sair e conhecer outras secretarias, outras áreas de governo. Somos capazes, de desenvolver e deixar funcionando, feito um relógio, um dos sistemas de maior criticidade do governo, só para a gente dar um exemplo, que é a nota fiscal eletrônica. Eu vou dar esse exemplo. Imagine a vida das empresas se a nota fiscal eletrônica saísse do ar por 3 horas. 3 horas. Pois é, são os fiscais que estão por trás da ideia, do desenvolvimento e da produção da nota fiscal eletrônica. Pessoal, nós vamos lutar muito pelo reconhecimento dessa função. A função dos AFRs. A Fresp não pode se omitir frente à situação que se arrasta há anos. Já é difícil pensar na falta de reajuste de salários. Mas perder nominalmente cerca de 35% dos salários é insuportável. E nem se pode dizer que estamos apenas passando por uma crise. Crises, elas são periódicas, mas a gente sempre tem uma visão da saída. Não. Nós estamos abandonados. Se ao mínimo, sem ao mínimo, um olho no olho, para reconhecer em nós, agentes fiscais de rendas, uma classe importante que precisa do empenho de todos para achar uma saída. Nós precisamos de todos, governo, sociedade, e achar uma saída. É uma parte importante do Estado que hoje está sem porvir, não consegue enxergar. Autoestima baixa. As entidades de representação, a Fresp e o Sinafresp, não podem e não vão abandonar os AFRs. Os AFRs não podem se abandonar. Os AFRs não podem abandonar a carreira e a classe. Não é uma questão de alternativa, não tem alternativa. Não se pode fugir da missão de representação. Não se pode adiar o que é inadiável. É inadiável o começo da construção da solução. É inadiável o começo da construção da solução. Entende-se o momento, mas a construção da solução, seja executada no prazo que for, precisa começar agora. Chega. Precisa-se mais do que nunca de luta. Mas seja qual for o campo em que se dará essa luta, é fundamental lutar pelo fisco e pelos seus agentes.
E lutar pelo fisco e seus agentes é lutar pela estabilidade institucional do governo, lato sensu. Governo estável precisa do fisco forte e do lado. A Fresp tem um papel fundamental no apoio do dia a dia dos AFRs. Eles precisam de cuidados, de incentivo, de ajuda, de uma mão forte que os ajude a tocar suas vidas, principalmente nesse período de construção dessa solução. Precisamos prestar mais serviços, precisamos nos adequar à realidade, precisamos focar. Precisamos ser coletivos. Precisamos remar juntos. E isso significa estarmos todos no mesmo barco. Enfim, essa gestão da Fresp que hoje se inicia, escolhe os AFRs. Esperamos trazer motivação e exemplo para todos os colegas, para que a construção da solução seja possível. Não temos a pretensão de ter ou ser a solução. Não temos essa pretensão, mas temos uma pretensão, a de que possamos ajudar a abastecer o fronte de luta. Nesse fronte de luta, precisam estar todos os AFRs. Todos os AFRs. AFR tem que estar no fronte de luta. Seja qual posição eles se encontrarem. Não importa a posição. É um AFR, tem que estar no fronte de luta. Mas só todos juntos, escolhendo o AFR, haveremos de fazer a diferença. Vida longa para a Fresp.